Uma mulher desaparece misteriosamente sem deixar nenhuma pista, mas 15 anos depois, uma reviravolta iria solucionar o caso, graças ao Facebook. O que aconteceu com Deborah Elaine Deans? Fala pessoal, eu sou a Desirê e esse é o canal Chás, Teorias e Fatos. Por aqui rola vídeo toda semana sobre histórias e biografias de pessoas polêmicas, casos criminais, casos sobrenaturais, principalmente aqueles rodeados de teoria e mistério. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Eu achei esse caso assim impressionante. O assassino ou a assassina no caso estava o tempo todo ali perto dos familiares da Deborah que tinha desaparecido. Vamos entender um pouco melhor essa história? Bora! Deborah Elaine Deans, conhecida como Debbie, tinha 29 anos e era mãe de 4 filhos. Ela morava em Spring Hope, na Carolina do Norte, junto com a sua cunhada, Kimberly Hancock. Eu achei duas informações diferentes durante a pesquisa. Eu achei que ela trabalhava como camareira e que ela trabalhava como garçonete. Não sei exatamente o que ela fazia. E ela tinha 4 filhos. 2 moravam com ela e com a cunhada, e 2 moravam com os avós, com a avó, na verdade, a mãe da Debbie. Ela tinha saído fazia pouco tempo da cadeia, ela tinha cumprido pena por passar cheque sem fundo, e no dia 19 de janeiro de 2004, a Debbie simplesmente desapareceu. O que a cunhada dela falou na época, a Kimberly, é que elas tinham discutido, a Debbie ligou para alguém ir buscar ela lá, ela saiu e não voltou. E quando foi no dia 24 de março, a Debbie ligou para Kimberly pedindo autorização para buscar os filhos dela, os 2 filhos dela que tinham ficado na casa com a Kimberly, e ela falou que não, que se a Debbie quisesse os filhos de volta, era para ela entrar em contato com a assistente social. E depois disso, ela nunca mais apareceu, nunca mais ligou, nem para perguntar pelos filhos. Então, no dia 19 de abril de 2004, a mãe da Debbie registrou o desaparecimento da filha na polícia. Quando a polícia estava investigando, a Kimberly era uma pessoa de interesse, porque ela foi a última pessoa que tinha visto a Debbie, né, com vida, enfim. Só que ela contou essa história e não tinha nenhuma prova contra ela. E os detetives até perguntaram para ela na época qual que era o carro, a descrição da pessoa que tinha ido lá buscar ela, mas ela não soube responder, disse que não viu, enfim, elas tinham acabado de brigar, ela estava nervosa, não viu. Investigou outras coisas, mas nenhuma informação, nenhum rastro do que poderia ter acontecido com a Debbie, aonde ela poderia ter ido. Pouco tempo depois, a Kimberly foi presa, mas não pelo desaparecimento da Debbie, e sim por estar descontando os cheques de pensão alimentícia que era para a Debbie receber por causa dos filhos. No dia 20 de outubro de 2019, uma página no Facebook chamada Fighting Crime News and Who's Wanted, que na época tinha 63 mil seguidores, publicou um vídeo sobre o desaparecimento da Debbie. Eles sempre faziam assim posts de desaparecimentos que já tinham acontecido há um tempo e que estavam sem solução. E aí, a administradora dessa página que fez o post recebeu um e-mail contando aonde estava o corpo da Debbie. Essa administradora, que ela não quis se identificar, mas algumas páginas acabam soltando o nome dela, eu prefiro não falar, repassou para o xerife as informações do e-mail. Então, o xerife do condado de Nash, Kate Stone, entrou nessa investigação para poder verificar a informação. Ele foi lá, correu para conseguir o mandado, e aí 4 dias depois eles foram até a casa da Kimberly, procuraram lá o local e acharam. E ele falou que ele acreditou muito nessa informação que foi passada por e-mail, porque ela tinha detalhes muito específicos. Quando ele fez a escavação, ele conseguiu encontrar o corpo da Debbie enrolado em um plástico e com um monte de entulho em uma cova rasa, exatamente como a pessoa que fez a denúncia anônima falou que seria encontrado. E é uma área arborizada que fica ali logo atrás do trailer onde ela morava. Foi aí, nesse lugar,
que o xerife e a sua equipe encontraram o corpo da Debbie. Na época ali, eles já tinham a certeza de que era ela, né? Só que o corpo já estava decomposto, então não dava para fazer aquele reconhecimento. Eles precisavam comprovar realmente que era ela. E foi feito um DNA. Eles pegaram o DNA da mãe da Debbie, né, para poder fazer a comparação e sim, foi confirmado de que realmente era a Debbie. Quando a Debbie sumiu, a mãe dela chegou a dizer que não acreditava que ela tinha sumido por conta própria, porque ela jamais deixaria os 4 filhos para trás e que ela tinha certeza que alguma coisa tinha acontecido. 2 dos filhos estavam com ela ainda e 2 tiveram que ir para um orfanato. Ela achou muito estranho que nenhum amigo, ninguém tinha visto ou conversado com ela. Se ela tivesse alguma intenção de sumir, algum amigo, pelo menos, ela ia confidenciar alguma coisa. E ela diz que sempre desconfiou e que dói muito o fato de que ela falava a cada 3 vezes, pelo menos, por semana com a filha, de repente perder assim um contato do nada e ela não ter o que falar para os netos, porque os netos perguntavam muito da mãe e ela não sabia o que responder. A autópsia identificou que ela perdeu a vida devido a um tiro na cabeça. Então, naquele mesmo dia, a Kimberly foi presa e foi levada para a delegacia sem direito à fiança. E durante todo esse acontecimento, quando ela foi presa, surgiram algumas informações do passado da Kimberly. Como, por exemplo, sobre o irmão dela, que era marido da Debbie, o Roger Wade Askew, conhecido como Kojak, que tinha desaparecido no dia 7 de julho de 2009. E o desaparecimento tinha sido reportado no dia 28 de agosto. Aí as autoridades, na época da prisão, não chegaram a confirmar se ela seria uma pessoa de interesse ou não no desaparecimento do irmão dela. Mas depois que aconteceu toda a condenação, eles disseram sim que estavam investigando, mas que não tinha encontrado nada que ligasse ela ao desaparecimento do irmão dela. E o irmão dela continua desaparecido. Em 1989, a Kimberly tirou a vida do próprio pai. Ela tinha 18 anos. Ela deu um tiro na cabeça do pai dela enquanto ele estava dormindo no sofá. Mas ela recebeu uma pena suspensa de 6 anos, ou seja, ela não cumpriu pena porque a alegação dela ter feito o que fez foi que o pai dela era abusivo com ela. O júri entendeu que ela era mais vítima do que culpada nesse caso. E aí surgiram outras condenações também que vieram à tona e foram divulgadas. Dirigir sem documentação, ou do carro, ou dela mesma. Porte de acessórios para uso de entorpecente. Resistência, abordagem policial, coisas assim, sabe? A lista criminal dela era recheada. E variada de coisas também. No ano de 2020 foi estipulada uma fiança de 750 mil dólares para ela poder sair e aguardar o julgamento, mas ela não pagou. Quando foi questionado o motivo da fiança, o juiz disse que é porque, como a gente estava naquela época do C-19, tinha que diminuir a população carcerária. Em 2022 ela iria a julgamento. Então, estava todo mundo na expectativa de tentar entender o que aconteceu. Quem sabe no julgamento ela falasse alguma coisa ou tivessem, né, alguma prova para mostrar, mas não, isso não rolou. Porque em setembro de 2022 ela assinou o Acordo de Alford. E nesse acordo, para quem não sabe, a pessoa ela aceita que existem evidências o suficientes para condená-la, mas ela não admite a culpa. Ou seja, ela não confessou, não existem detalhes sobre o que aconteceu. E ela fez isso para se livrar de uma condenação de homicídio em primeiro grau, que muito provavelmente ela pegaria a pena máxima. Então ela recebeu uma pena de no mínimo 7 anos e no máximo 9 anos pelo homicídio da Debbie e também uma pena de 10 meses no mínimo e no máximo 1 ano e 9 meses pela ocultação do corpo. Mas vai ser abatido o tempo que ela ficou na prisão aguardando aí o julgamento, vai ser abatido da pena dela. E ela também vai ter que pagar uma multa
no valor de 12.831 dólares. Não se sabe o motivo do crime, qual foi a motivação, e também não se sabe o que levou essa testemunha a falar depois de 15 anos. E não ficou claro pra gente, talvez a polícia saiba, como essa testemunha tinha tanta informação assim muito específica e certeira ali de onde estava e de como estava o corpo. Correu na boca pequena, mas não é uma informação oficial, que uma moça que era amiga do filho da Kimberly, que foi a pessoa que fez a denúncia. Parece que o filho da Kimberly levou ela, né, até a parte de trás lá da casa para mostrar onde que ele brincava. Ó, aqui que eu brincava. Tem corpo no quintal aqui, mas minha mãe vai tirar daqui, vai pôr para outro lugar para não acharem. Surgiu essa informação aí, mas eu não achei em lugar nenhum se ela foi confirmada. A mãe da Debbie e os filhos, eles falam que eles até ficam felizes e aliviados, assim. Por mais que a pena tenha sido baixa, por mais que não saibam a motivação, mas pelo menos eles conseguem ter uma resposta. Sabiam que muito provavelmente ela já estava sem vida, mas sempre ficava na esperança dela aparecer, pedindo desculpa que sumiu e não avisou nada e largou todo mundo para trás. Tiveram um fechar de caixão, pelo menos. E uma das filhas da Debbie fala que ela ficou anos assim da vida dela, pensando se realmente a mãe dela tinha desaparecido porque fizeram alguma coisa ou se ela realmente tinha sido abandonada, né? Imagina a agonia de você não ter essa resposta. Agora, 15 anos, gente, é muita coisa. Eu fico pensando então das pessoas que têm um ente querido desaparecido a vida toda, vive até os últimos dias procurando e muitas vezes perde a vida ali e não consegue responder essa questão, esse questionamento, não consegue ter uma solução. Devo dizer que o papel dessa página do Facebook foi extremamente importante. Talvez se não fosse essa publicação, jamais ninguém teria feito nenhuma denúncia. Também fica uma lição pra gente, né? Pra gente se colocar um pouquinho também no lugar dessas famílias que precisam de uma resposta, por mais que não seja aquela resposta que todo mundo quer ter, de achar onde tá, de buscar, de abraçar, mas pelo menos ter um fechamento de ciclo, né? Então é importante que seja feita a denúncia de forma anônima. Ninguém vai saber quem é que foi você que denunciou. Tem muita gente sofrendo e que talvez vá sofrer até os últimos dias da vida, porque de repente alguém que sabe alguma informação não conta por N motivos, às vezes até por medo, e além de tirar um peso das suas costas, ainda vai ajudar alguém ali a seguir em frente, seja da forma que for. Então é isso, meus queridos. Olha, eu achei essa história muito interessante. Eu não me lembro de nenhuma história assim como essa. Vocês conhecem alguma? Escreve aí no comentário pra gente ficar sabendo também. Talvez eu até faça um vídeo sobre, não sei. Não esquece de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Tchau!